Pegar Uber, não ter carro. Alugar e não comprar uma casa. Viajar ao invés de juntar dinheiro. Todas essas práticas sociais, elas estão hoje fundamentadas e cada vez mais se espraiam, se espalham pelos diferentes segmentos da sociedade. E elas se relacionam ao que Jeremy Rifkin vai falar em termos de era do acesso. O que seria a era do acesso? A era do acesso seria um pouco o que a gente vive hoje. A necessidade de usufruir, de acessar bens, de acessar serviços e não necessariamente adquiri-los, não necessariamente ter a importância da posse, mas sim do usufruto desse bem, desse serviço. Jeremy Rifkin vai apontar como o capitalismo recente está desmanchando suas bases materiais, justamente por conta dessas características. Ele vai dizer, por exemplo, que cada vez mais as empresas elas não têm o intuito de produzir um bem para vender aquele bem e obter o lucro a partir daí. É claro, a questão da mercadoria, como formação de riqueza no capitalismo, continua a existir. No entanto, é mais lucrativo para as empresas usar esses bens e serviços como uma ponte para um relacionamento mais amplo com os seus clientes. Por exemplo, em algumas ocasiões, vale a pena dar bens de graça para estabelecer uma relação mais duradoura com o cliente. E mais do que um bem, às vezes o que vale a pena é oferecer uma experiência, uma vez que o consumo de hoje também está calcado cada vez mais em experiências, como apontam diversos autores, como Lipovetsky, e mesmo a ideia do trabalho imaterial, ela está muito correlacionada a isso que o Jeremy Rifkin traz, quando ele aponta que cada vez mais a propriedade intelectual ela tem mais probabilidade de ser acessada pela empresa do que meramente trocada. O que significa que cada vez mais os mercados estão cedendo lugar às redes e as propriedades estão sendo substituídas pela noção de acesso. Quais as consequências disso em termos de dinâmicas sociais, de formas de vida, de acesso ao trabalho? São inúmeras as consequências, né? A primeira delas é a questão da propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela cada vez mais ganha uma força, porque as empresas elas vão não comprar o intelecto dos seus trabalhadores, mas elas vão usar isso para estabelecer relações de serviço. Da mesma forma, os teóricos do trabalho imaterial vão falar como cada vez mais o consumo, as práticas dos clientes são absorvidas pela empresa e fazem parte desse processo de produção de valor. Ou seja, toda a questão intelectual, toda a questão cognitiva, ela tem um papel crucial nessa era do acesso. Em termos de posse de bens, isso também afeta muito, porque muitas vezes o capital físico que uma empresa tinha antes, hoje é visto como uma despesa. Então, por exemplo, há uma série de escritórios, de empresas que não detêm seus computadores, que não detêm suas mesas, que não detêm seus materiais de trabalho. Tudo isso é alugado. Por quê? Porque tudo isso é visto como uma despesa operacional e muito marginal no processo econômico mais amplo. Então, vale mais a pena você focar os seus recursos e adquirir o quê? Forças de trabalho, adquirir relações com colaboradores que vão produzir. E as empresas mesmo se abstêm de possuir bens, de possuir máquinas, de possuir
capital físico, porque a riqueza cada vez menos é investida no capital físico e cada vez mais na imaginação e na criatividade dos colaboradores. É aí que entra a correlação com a ideia do trabalho imaterial como capital intelectual, como força propulsora da geração de valor na atualidade. E a gente também, enquanto consumidor, participa, né, desse jogo a partir do momento em que a gente estabelece relações de serviço com essas empresas e relações que estão muito pautadas em termos de experiências mais do que de consumo de um determinado bem físico, um bem de consumo durável ou não tão durável, mas a troca de bens ela dá acesso, segundo Rifkin, a uma nova forma de propriedade, né? É uma nova forma de posse, que na verdade é muito mais subjetiva, é muito menos palpável e você pode ter até um bem ali, mas aquele bem não é só o que ele tá ali, a sua funcionalidade. Ele tem sim a questão simbólica, que teóricos do consumo, da antropologia do consumo sempre falaram, né? Do papel simbólico do consumo de cada bem, mas assim, para além dessa questão simbólica, o bem está cada vez mais escancarado como um elemento de comunicação entre empresas e seus clientes. Por isso que cada vez mais se investe em experiências, porque as empresas não buscam agora produzir um monte de coisa para vender para todo mundo. Não, elas querem estar a vida toda com você. Não precisam estar com todo mundo, mas elas podem estar com você e algumas outras pessoas. Isso já vai ser suficiente, porque a partir daí também tem toda a questão da personalização. É claro que uma personalização totalmente limitada em termos de possibilidades, mas a ideia é que os bens se tornem, então, uma mera plataforma para que esses significados da sua relação com as empresas sejam elaborados, sejam representados, e cada vez mais a gente percebe isso com a ideia de consumo de experiências, viagens, diversão, entretenimento, eventos. Em todos esses espaços circulam cada vez mais empresas que vendem sim a sua cerveja, vendem sim o seu, sei lá, a sua roupa, mas elas não estão ali para vender, elas estão ali para serem lembradas nesse momento que você teve de diversão, serem lembradas as marcas que elas também estavam ali, que elas estavam compartilhando. E aí muitas vezes tem stands, tem uma série de ações de marketing dentro desses eventos que tem o intuito de gerar alguma lembrança através de alguma experiência que vai ser vivida nesses locais. Isto é um novo elemento cultural do capitalismo que precisa ser estudado, né? O capitalismo hoje ele diz muito mais respeito à criação e elaboração dessas produções culturais, muito mais do que a produção de mercadorias. E assegurar o acesso a essas experiências culturais dos clientes é tão importante para as empresas hoje quanto vender, né? E outro elemento nessas relações entre consumo e trabalho, trabalho e vida pessoal, é a ideia da transmutação, né, de uma ética do trabalho que o Weber já preconizava, né, de você trabalhar, poupar, pensar no futuro, não usufruir no presente, ser frugal, ser contido, para uma transição para o que o Rifkin vai chamar de uma ética da diversão, que é justamente a ética do consumo de experiências, a ética da liberdade de você vivenciar, experienciar a sua vida da melhor maneira que você achar que deva, e a partir daí quebra-se com a questão da poupança, com a questão do futuro, é muito mais imediatista, é muito mais envolvido no presente, essa relação. E a ideia é realmente que as pessoas possam
cada vez mais se livrar desse peso de poupar justamente para consumir ou para comprar algo. Até porque, como eu falei, as posses elas já também não são tão importantes. Então, às vezes, vale você pagar para usufruir, para ter acesso a alguma coisa, não necessariamente possuir essa coisa. E o acesso, o valor é bem menor que se você for somar um montante do que você usaria para comprar aquele bem. Então, a gente está também num processo de fabricação cada vez mais de lembranças. A ideia não é ter um bem X, mas é o que aquilo remete na minha vida, o que aquilo remete na minha experiência vivida. Então não se sacrifica mais o presente em detrimento de um futuro, e a autorrealização e o bem-estar estão ali para serem usufruídos no agora, no aqui e no agora. No âmbito das telecomunicações, a gente vai perceber como, na verdade, as telecomunicações elas atuam como propulsoras desses modelos, né? Porque a partir das redes sociais, a partir do consumo de experiências via aplicativos, todas essas questões são mediadas, digamos assim, através das tecnologias de informação e comunicação. E é aí, talvez, que a gente tenha que pensar na questão da inclusão e exclusão das pessoas, ou seja, esse acesso, essa era do acesso que o Rifkin fala, ele não é democrático para todos, ele não é popularizado para todo mundo ter acesso. E cada vez mais esse acesso pode ser balizado, sim, a partir do uso que se faz da tecnologia e do acesso que determinadas tecnologias possibilitam às pessoas. Então, as comunicações exercem esse papel fundamental de ser, muitas vezes, o limite ou o parâmetro, ou muitas vezes a porteira a partir do qual as pessoas conseguem vivenciar, experienciar uma série de elementos que são trazidos e vendidos na forma de experiências. Por exemplo, as redes sociais. As redes sociais, elas corroboram e trabalham, a gente trabalha, na verdade, para dar continuidade, muitas vezes, a formas das nossas próprias experiências. Então, colocar dentro desse fluxo informacional o que a gente vive, como a gente vive e o que a gente experiencia ao longo desses processos, vai gerando também uma grande narrativa sobre a nossa vida, e a partir da qual entram e podem ser acessadas também por marcas, por empresas e associadas a esses momentos, né? Além disso, cada experiência vivida é transformada através da rede social num evento teatral, num evento super importante. Então tem a lógica do espetáculo que está presente nas redes sociais, que ajuda muito nisso, né? De contar histórias, de representar fantasias e de transformar o tempo todo o que é banal em algo que pode ser vendável, que pode ser apropriado para ser associado a alguma determinada marca. Então, o que está por trás dessa lógica? Está por trás uma transformação também do uso do tempo. Todo momento vago que a gente tem está sendo preenchido com alguma forma de conexão comercial. E aí eu volto de novo aos teóricos do trabalho imaterial, que já diziam, cada vez mais o mundo da vida, o mundo do não trabalho é também um mundo de produção de valor, porque são nesses momentos de uso de rede social, de banalização de eventos, mas que são transformados em coisas importantes através de sua postagem e a partir do momento que a gente sobe isso para uma outra esfera, a gente está estimulando e sendo cada vez mais suscetível a ter essas conexões comerciais conosco, com a nossa vida, inclusive partindo muitas vezes de informações que a gente coloca lá como subsídios para se pensar as nossas práticas, né? Então, a era do acesso, a gente tem que entender diante desses três movimentos, né? Uma mudança no regime da relação consumo-propriedade, que, né, não está mais, cada vez menos vigente,
uma mudança nas relações de trabalho, né, a importância do capital intelectual e das relações de serviço como elementos cruciais na conformação de experiências entre consumidor e empresa, e uma nova forma de uso do tempo e de lógica de uso do tempo, que não é mais o futuro, mas é a vivência do presente, por um lado, e as redes sociais trabalham junto com isso, com esse fenômeno, e também a questão de transformar o momento presente como um momento importante e, a partir daí, utilizar esses momentos de não trabalho como ferramentas de monetização, de valorização, para gerar cada vez mais subsídios para a criação de novas experiências, de novas possibilidades. Então a gente vive, parece um espectro de um espetáculo, mas na verdade é a nossa vida real. A gente vive cada vez mais cercados, rodeados por essa lógica do acesso, através da qual o capitalismo hoje consegue estabelecer essas novas bases culturais.